vou me estender muito. No Salmo 27, como nós acabamos de cantar, este salmo nos leva a pensar em Davi, homem segundo o coração de Deus. Não que ele não tenha tido falhas, mas ele tinha uma coisa que o levava a ser diferente. Salmos, livro de Salmos, no Salmo 27. Gostaria que você estivesse acompanhando comigo. Todos acharam? Salmo 27, a partir do versículo 1. O tema aqui, o título é justamente a confiança em Deus e o anelo, o anseio pela sua presença. Então diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quer dizer, de quem ou do que eu terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Mas uma coisa eu peço, eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá, no seu pavilhão, no oculto, no tabernáculo me esconderá, esconderá por-me-á sobre uma rocha. Até aí, pode se assentar. Interessante que nós temos, através dos Salmos, nós temos uma revelação, como eu vou dizer, uma chapa, como se fala esse exame que mostra dentro, assim, Isso, um raio-x, do coração de Davi. Davi, ele não foi uma pessoa que se apresentou de uma forma perfeita, onde não veio a cometer nenhum erro. Muito pelo contrário, ele cometeu tantos erros. E de uma certa forma, erros que se apresentaram e nos apresentam como sendo maiores do que muitos daqueles que nós cometemos nos dias de hoje, ou venhamos cometer um dia, espero que não, Mas, interessante que mesmo assim Deus olhou para ele e o considerou homem segundo o seu coração. Havia algo que Deus via em Davi. Deus observava e gostava, se alegrava em Davi, que era justamente a postura do seu coração. Aonde eu creio que era justamente o desejo maior que ele tinha para servir a Deus. A vontade de estar na presença de Deus. O desejo realmente de ter intimidade com Deus. Interessante que, como resultado dos seus erros, ele sofreu bastante. Ele teve uma família desestruturada, ele teve filhos que se tornaram assassinos de próprios irmãos. Enfim, uma situação muito delicada. Mas ele teve muito sofrimento, muita angústia, muita coisa terrível. Mas quando ele pôde pedir ao Senhor alguma coisa em meio a toda essa situação, ele disse assim: Deus, devolve-me a alegria da tua salvação. Interessante que ele poderia, de repente, pedir: Senhor, uma família melhor, sei lá, ainda há tempo. Senhor, um palácio maior. Senhor, uma conquista, sei lá, de repente alguma coisa que, traduzindo nos nossos dias hoje, poderia ser algum pedido que nós pudéssemos fazer no âmbito material, no âmbito físico. Mas ele pediu no âmbito espiritual, aonde ele disse assim: eu quero ter novamente a comunhão contigo. Eu quero ter novamente, aquilo que foi desgastado, aquilo que foi tirado
entre nós, daquilo que nós vivíamos, que eu, pelo meu erro, pela minha falha, eu permiti, sabe, me afastar de Ti, mas me concede de volta a alegria de estar na Tua presença, da comunhão contigo. Então, nós podemos entender uma coisa, quando Jesus ele falou para a mulher samaritana a respeito de que Deus ele procura os verdadeiros adoradores, aonde esses verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra, eu falei, então é justamente o que é ser um adorador que adora a Deus em espírito e verdade, é aquele que tem um anseio profundo no seu coração, na sua alma, pela presença de Deus. Aquele que realmente ele para todas as coisas para poder realmente estar na presença de Deus. É aquele que realmente tem o seu prazer maior na obediência a Deus. É aquele que, sabe, não permite passar um só momento distante de Deus. E eu fico olhando para mim, eu fico olhando para nós. Tem nos faltado muito disso. Tem nos faltado muito disso. O nosso irmão Eduardo estava dizendo aqui que Deus é aquele que olha, sim, Ele vê a nossa aparência, mas Ele olha naquilo que o homem não pode ver, que é o interior, o nosso coração, o coração do homem. E é justamente ali que Ele quer ver esse desejo, esse anseio, essa motivação. E nós olhamos e vemos aqui Davi dizendo, olha, como eu anelo a tua presença, a tua casa. É lógico que ele não estava simplesmente traduzindo um templo físico, o templo de Jerusalém, sabe, um espaço reservado para adoração, não. Mas está dizendo muito mais do que isso, eu quero permanecer na tua presença. Nós sabemos que Deus é onipotente, tem todo o poder. Sabemos que Deus é onisciente, conhece todas as coisas ao mesmo tempo. E sabemos que é um Deus onipresente, onde Ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Por isso Ele é Deus. Então quer dizer, nós podemos e devemos ter comunhão com Deus em todo o tempo, em todos os lugares. Aonde o nosso anseio, a nossa alegria, a nossa motivação para vivermos, para fazer as coisas, é porque o Senhor espera receber a nossa gratidão, espera que o nome dEle seja glorificado em tudo aquilo que nós possamos estar fazendo. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele fala, seja no comer, no beber, qualquer outra coisa que estejamos fazendo, façamos para a glória de Deus. Interessante, o que tem nos faltado é essa motivação verdadeira de fazermos por amar a Deus. Nós amamos a nossa esposa porque nós amamos a Deus primeiro. Nós trabalhamos direitinho porque nós amamos a Deus primeiro. Nós somos honestos porque nós amamos a Deus primeiro. Baseado, firmado nessa base, nessa estrutura, nesse alicerce, nós amamos a Deus, até onde o nosso amor, ele se revela em relação a Deus, irmãos. O Senhor quer que nós tenhamos um amor aonde, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito, mesmo quando as adversidades estão, sabe, de uma forma muito forte contra nós, nós escolhemos continuar amando ao Senhor, mesmo quando a cura não vier, nós continuamos escolhendo amar ao Senhor. Nós simplesmente temos o prazer de estar na presença de Deus. Pode bater na nossa porta, seja o homem mais importante na face dessa terra, mas quando nós estamos na presença de Deus, nós dizemos, mande que o espere, porque a minha prioridade é Deus. O meu desejo é servir a Deus. Eu estava comentando, brincando, mas ao mesmo tempo falando sério. Eu falei, eu acho que para a igreja encher melhor, a gente tem que oferecer pipoca, comida, doce. Como aparece gente na igreja quando tem festa, quando tem comida. Não há nada de errado nós celebrarmos a nossa comunhão no final com guloseimas, não tem nada errado. Mas como é mais fácil trazer alguém quando se oferece comida, quando se oferece algum alimento. É engraçado que é assim que a criança é atraída, quando a ela é oferecida um doce. Não é verdade? Você quer conquistar uma criança, mostra um doce para a criança, um pirulito, mostra alguma coisa nesse sentido. Eu falei, interessante, né?
Não cabe a mim julgar, muito pelo contrário. Mas o que cabe a mim é refletir, é pensar qual é a minha motivação. Porque se eu estiver vindo para a igreja simplesmente pelo pirulito, se eu vier para a igreja simplesmente porque vai ter a noite da rapadura, a noite da pipoca, do quebra-queixo, a noite da tortilha, irmãos, nós estamos errados. Quando Davi fala, olha, eu anseio pela presença de Deus, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. E ele vai dizer, olha, sabe, uma coisa pedi ao Senhor e essa coisa buscarei, que eu possa morar na sua casa, na casa do Senhor em todo o tempo. Ele está dizendo o seguinte, o meu desejo maior é a presença de Deus, a minha paixão é a presença de Deus, é a comunhão com Deus. Eu não troco nada pela comunhão com Deus. E é interessante, né? A gente percebe, o Senhor tem nos dado a graça de termos um local tão aconchegante como nós temos aqui. Um lugar bem localizado. O Senhor realmente tem nos presenteado com esse ambiente. Mas Ele quer algo que ultrapasse essas quatro paredes. Paulo, numa certa ocasião, o apóstolo Paulo, esperando Timóteo, lá em Atenas, ele passa pelo Areópago, aonde era um local aonde os sábios, porque os gregos procuravam conhecimento, discutiam as informações mais recentes, intelectuais, e ali também discutiam a respeito de novas crenças e filosofias e muitas coisas que simplesmente só prende a mente, mas continua deixando o coração vazio. Mas Paulo cheio da comunhão com Deus, Paulo realmente motivado pelo amor que ele tinha pelo Senhor, ele entendia que qualquer tempo era tempo de pregar o Evangelho. Ele entendia que, sabe, o não falar de Jesus era perda de tempo. Porque Jesus mudou a vida dele. Jesus transformou a vida dele. Jesus veio fazer sentido na vida dele. Ele não abria mão de perder, ele fazia de tudo para que não fosse perdido. Não havia sofrimento maior do que a grandeza desse amor de Cristo para com ele. E ele não queria perder, ele queria falar. E de repente ele passa, tem vários lugares reservados para os deuses ali, para ídolos, e simplesmente ele encontra um vazio e está escrito reservado a um Deus desconhecido. Ele fala, opa, até agora era desconhecido, mas ele vai ser revelado a essas pessoas. E ele começa dizendo ali, olha, sabe de uma coisa, eu trago aqui aquele que criou os céus e a terra, aquele que não está limitado, sabe, a espaço, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele está neste lugar por causa de você, por causa de mim. Ele está neste lugar porque existem corações para serem habitados. É isso que o faz estar neste lugar, se manifestar neste lugar. E Paulo fala, é nele que nós existimos, é nele que nós respiramos, é nele que nós encontramos o sentido da vida. Então nós entendemos que Deus está dizendo o seguinte, os verdadeiros adoradores encontram em mim o verdadeiro sentido do viver. O verdadeiro adorador é aquele que faz o buscar a minha face, a razão do seu dia a dia. E é interessante, isso não é difícil. Agora, nós precisamos querer, desejar, ter esse anseio, assim como Davi teve. Nós podemos ver, esses dias nós falamos sobre o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, que foi Davi que escreveu. Ele fala, e habitarei na sua casa, na sua presença por longos dias. Eu fiquei pensando a respeito disso. Essa casa é o nosso coração.
Esses longos dias significa Ele quer estar no nosso coração por toda a eternidade. Porque tudo aquilo que está fora dele vai passar. Mas aquele que realmente o tem em seu coração, aquele que tem as suas palavras, aquele que tem prazer de estar na sua presença, aquele que larga tudo para tudo, qualquer coisa que ele estiver fazendo, simplesmente para ouvir a voz do Espírito Santo. É este que, por mais que ele não tenha muita habilidade, não tenha dons e talentos como a maioria tem, mas quando ele faz algo simples, isso repercute lá no céu, em adoração ao Criador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer que nós aprendamos com Davi. Aqui no Salmo 26, um pouquinho mais, no versículo 8. Ele diz assim também: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, e o lugar onde permanece a tua glória. Aonde que o Senhor se manifesta? Aonde há santidade, aonde há consagração, aonde há quebrantamento, aonde há arrependimento, aonde há contrição. Nós queremos atrair a Deus, andemos conforme essas qualidades. Andemos conforme esta palavra. Irmãos, Deus Ele quer que nós entendamos uma coisa: despertar em nós um desejo profundo pela sua presença. Em outras palavras, a casa de praia é muito gostosa para passarmos um verão, passarmos um veraneio, passarmos umas férias, vacation, né, sensei? Não é gostoso? Agora, muitos de nós não conseguiríamos morar numa casa de praia. Eu seria um deles. Uma casa de campo, também muitos de nós não gostaria ou não conseguiria viver para sempre ali. O Senhor quer que nós entendamos que Ele quer ser colocado em um lugar além, numa dimensão mais alta e mais profunda na nossa vida. Ele quer que nós o colocamos dentro desse entendimento. Ele não quer ser para nós uma casa de final de semana, Ele não quer ser uma casa de campo, uma casa de praia simplesmente, mas Ele quer ser a nossa habitação eterna. O problema de muitos de nós é que nós só queremos um final de semana com Ele. O nosso problema é que nós o queremos simplesmente porque nós temos uma necessidade de cura física. O problema é que muitos de nós só o querem por um certo momento, um certo tempo. E isso nos tira totalmente fora da condição do que é ser um verdadeiro adorador. É por isso que Davi ele parava todas as coisas, simplesmente para gozar da comunhão com Deus, porque ele dizia: eu quero estar na tua presença, eu quero morar na tua casa, eu quero morar nessa intimidade, eu quero simplesmente Deus, eu quero Deus. Ele quer que nós entendamos que não haverá, desejo maior do que este, de desejarmos a sua presença, de desejarmos a sua face, de desejarmos realmente andarmos com Ele, caminharmos com Ele. Foi falado ontem aqui a respeito que os caminhos do Senhor, os planos do Senhor são superiormente mais alto, elevado do que os nossos. Nós sofremos porque nós estamos insistindo em permitir só uma parte da nossa vida a Deus. Só alguns momentos esporádicos nós entregamos a Deus e achamos que é suficiente.
Mas como Ele falou para nós, e nesta manhã também da Márcia, é necessário que nós creiamos e permaneçamos na Sua palavra, para que o amor de Deus seja conhecido por nós, e nós possamos dizer: eu também o amo, para que Ele venha e se manifeste, habite em nós, permaneça em nós com seu Espírito. Ele quer muito mais do que palavras, gente. Subir aqui e falar não é difícil. Fazer cara de sério, cantar, qualquer outra coisa não é difícil, não. Difícil é ter esse coração prostrado diante dele, dizendo: Deus, Tu és a razão da minha vida, Tu és o meu bem maior, Tu és a minha porção. Essa é a verdade, irmãos. Nosso irmão Hector, nosso irmão Eduardo estava falando como tem sido edificante o livro de Provérbios. Quantos de nós não acompanhou a leitura? Quantos de nós não aproveitaram para estar juntos, meditando e vendo como Deus conhece a nossa necessidade, como Ele nos aconselha, como Ele nos indica qual o caminho a andar, qual a decisão a ser tomada? Algumas pessoas dizem: oram a Deus, prepara um caminho para mim. Para quê? Se já está preparado, se já está pronto, né, Hector? Já está pronto. A questão é nós nos voltarmos e nos descolocarmos para andarmos por esse caminho. Temos a alegria de tudo aquilo que estivermos fazendo, fazer para a glória de Deus. Esperar que o Senhor seja glorificado e seja exaltado. O nosso problema, o problema do homem, é problema da alma. E não existe outro lugar para nós descansarmos a nossa alma se não for em Jesus. Mateus 11:28, nosso irmão Hector também mencionou aqui nesta manhã. Por que esse convite continua cada vez mais intenso e mais forte nos dias de hoje? Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai, aprendei comigo. Tomai o meu jugo. Vocês entendem o jugo, é aquela canga que coloca entre dois animais, vocês sabem da história. Para que os dois animais possam arar a terra na direção certa. Para que nenhum dos dois tente puxar para o seu lado, mas possa caminhar juntinhos. E o Senhor está dizendo: é necessário que eu coloque sobre você essa canga, para eu dirigir a sua vida, para eu cuidar da tua alma, cuidar do teu coração, para que você nunca mais saia da minha presença, saia de perto de mim. E é interessante que Davi aqui, versículo 8 do Salmo 27, quando tu disseste: buscai o meu rosto. O Senhor falando com Davi: busque o meu rosto, busque a minha face. Interessante uma coisa. Alguém aqui já perdeu algum ente querido? Algum amigo, alguém que muito amava? Quando essa pessoa era viva, era muito comum a imagem dessa pessoa vir à tua mente. Era muito forte, muito clara. E você conseguia imaginá-lo, porque você estava sempre junto. Ou mesmo distante, através da tecnologia, você via fotos, vídeo. Isso não te permitia esquecer-se da face dessa pessoa. Mas quando ela partiu, quando ela se foi, pela ausência física, e na tua consciência você saber que ela não se faz mais presente nessa terra, você tem que lutar para guardar a imagem, a voz dessa pessoa nas suas lembranças. Não é uma realidade?
é uma realidade. Interessante uma coisa, irmãos. Se nós não estivermos na presença de Deus, se nós não estivermos andando em comunhão com Deus, cada dia que se passa nós estamos perdendo a imagem de Deus na nossa mente, no nosso coração. Porque por mais que Ele seja real e vivo, que Ele nunca morra para nós, pela distância, pela falta de comunhão, nós vamos esquecendo realmente como Ele é. E não é isso que Ele quer. Estava pensando esses dias, passaram 4 meses do falecimento do meu cunhado. Interessante que nos primeiros dias ainda era muito forte a imagem e a voz dele. Mas hoje, eu tenho que me esforçar um pouco para poder lembrar a voz dele. Porque ele não está mais junto, não está mais presente. Eu fiquei pensando justamente, existe muitos de nós que já não mais lembra como é o Deus que o recebeu, que o convidou. Não tem mais anseio por Ele. Troca qualquer coisa. Muitos dos que já estiveram aqui poderiam até estar aqui, mas já não é tão importante assim estar aqui. É uma realidade. E é interessante uma coisa. O Senhor Jesus, Ele está muito mais próximo do que nós podemos imaginar. E realmente só vai poder estar com Ele para todo sempre quem o tiver vivo e real. Não só na sua mente, mas no seu coração, na sua vida. Aonde o seu anseio, o seu desejo, a sua busca pelo Senhor está cada vez mais nítida no dia a dia. Aonde este mundo tão sem referência de Deus, verá na tua vida que realmente você é de Deus. Que Deus está em você, que Deus habita em você. E Ele também desejará isso, desejará que você ensine a Ele como ter a esse Deus também em suas vidas. Porque nós podemos ver, mesmo com todas as falhas e fraquezas de Davi, nós podemos olhar e ver, esse homem realmente foi um homem que temeu a Deus. Foi um homem que realmente amou a Deus. Foi um homem que colocou a Deus acima de todas as coisas. Foi um homem que em todo o tempo ele realmente buscava ao Senhor. Quando ele não buscou, ele se prejudicou. Mas ele se voltava para Deus, arrependido, e Deus perdoava, e nunca mais ele errava no mesmo erro. Porque o melhor para ele era agradar a Deus. O melhor para ele era servir a Deus, era viver para Deus. Que nós possamos ter nesta manhã esse despertamento, irmãos. Que nós não teremos todo o tempo que nós achamos que nós vamos ter para realizar os nossos planos e projetos a nível terreno. Nós temos que aprender a buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus, que é justamente amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Colocar diante dele um coração grato todos os dias, mesmo não tendo tudo aquilo que nós queremos, mas sermos gratos por tudo aquilo que nós temos. E nunca nos esquecemos da onde Ele nos tirou. E qual é o objetivo, para onde Ele está nos levando, que é justamente a sua presença, a sua glória. Que motivação maior podemos ter do que esta? Não é verdade? É nisto que nós temos que nos agarrarmos. É nesta palavra que nós temos que dizer: Deus, faço dela a minha motivação todos os dias. Para levantar, para deitar, para trabalhar, para estudar. Faço da tua palavra, Senhor,
a minha razão de ser, de existir, de viver. Amém? Se coloque de pé. Grupo de louvor aqui, por gentileza. Vamos cantar novamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto, inabalável. Nós vamos cantar, irmãos, fazendo nesse cântico a nossa oração. Aonde nós temos andado, aonde nós temos caminhado, qual é realmente, ou qual tem sido a nossa intenção, a nossa razão de existência. Aleluia. Vamos fazer desse cântico a nossa oração, a nossa adoração. Oh Deus, feche seus olhos. Deus, restaura, Senhor, em mim. Restaura, Senhor, em nós este coração de adorador. Deus, coloque no nosso coração saudades da Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, Deus, venha renovar, ó Pai, acrescentar-nos, Pai, a fé necessária, Senhor, para vivermos cada dia, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todos sempre. Crie-me, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Cria em mim, Senhor. Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com os teus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Quero aprender com os teus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro
pra Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Graças te damos, Senhor. Gratos somos, ó Deus, por Ti, por tudo que o Senhor é em nossas vidas.